Olá para todos, novamente mais umas pequenas contribuições, umas pequenas palavras. Com base no exercício que vocês fizeram de quem é o professor, eu pude perceber como é que a turma está pensando, cada um e a turma como um todo. Então eu vou fazer alguns apontamentos sobre o que eu considerei de positivo, o que a gente concorda e acha que tem que ser estimulado para ser preservado, e algumas coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado, que parece que não estão se encaixando muito no mundo de hoje. Para a gente pensar, lembra daquilo que a gente fez nos outros textos, que educação eu quero. Para pensar que educação eu quero, eu tenho que pensar que aluno eu tenho, que aluno eu quero. Mas antes disso, que sociedade eu tenho e que sociedade eu quero formar. Então, para estar de acordo com esse pensamento, que sociedade eu quero formar, a gente vai fazer alguns apontamentos. A primeira coisa que me chamou a atenção é quando alguns alunos colocam a paixão por ser professor. Professor é aquele apaixonado pelo que faz. Parabéns por esse conceito. É mesmo. Quem não tem paixão pela educação está no lugar errado. É a única vez, tomara que seja a única vez que vocês me escutem falando a palavra certo e errado aqui nessa sala de aula. Porque nas artes a gente não considera certo e errado, mas quando eu estou querendo me aproximar de um conceito, eu posso sim pensar se eu estou me aproximando ou me afastando desse conceito. Eu concordo que professor tem que ser aquele, primeiramente, apaixonado pelo que faz. Isso, teoricamente, é explicado pelo nosso querido Paulo Freire. Uma outra coisa que eu acho importante, que Paulo Freire nos revela também, é que o professor tem que estar disposto a encarar a luta política pela revalorização da educação no país. A luta pela educação é uma luta de todos nós. E se o professor já entra desanimado nela, está entrando no lugar errado. Nós vamos sempre dar passo de formiguinha, passos bem lentos para uma transformação maior. Então, às vezes, a gente tem a coisa tão lenta que a gente tem impressão de que não vai funcionar, mas acaba funcionando. Se você conseguir estabelecer uma relação de troca, uma relação de construção de saberes numa sala de aula, você está, sim, conquistando aqueles alunos para uma sociedade mais justa. Um outro assunto que saiu, que eu acho importante abordar, alguém escreveu uma frase que eu me apaixonei. O educador maior que o professor. Isso mesmo. Educador é aquele que é maior do que o professor. E a esse respeito, tem um conto do Rubem Alves, que é um autor muito conhecido da educação, é um filósofo da educação, que escreve também literatura para criança, para jovem, para adulto. Ele publicou um livro que se chama Histórias para quem gosta de ensinar. E no primeiro conto, que eu não me lembro o nome, ele compara os professores aos eucaliptos e os educadores aos jequitibás. Jequitibás é uma árvore muito grande, é uma árvore centenária, que vive na floresta em meio a outras espécies de árvores. Ele nunca está sozinho, nem está igual com seus iguais. Para você, um jequitibá leva mais ou menos 100 anos para atingir o seu estado maior, para ficar aquela árvore grandona, centenária, gordona, com um tronco bem largo. E quando você derruba um jequitibá, quando você tira um jequitibá, que ele compara aos educadores, fica o buraco. E vai demorar 100 anos para você conseguir um jequitibá de volta. E ele comparando os professores aos eucaliptos, ele diz que o eucalipto é de fácil replantio, então você pode perfeitamente derrubar um e plantar outro no lugar. E se você prestar bem atenção numa floresta de eucaliptos, nem as formigas convivem ali embaixo. Não tem praga, não tem nada, são todos iguais,
formados em forma. E a gente costuma dizer hoje, na sala de aula, que nós não precisamos de uma formação de tabuleiro de biscoito, uma formação de forma. Nós não queremos formar o aluno de maneira que ele tenha a forma que eu, professor, escolhi para ele. Não é isso. Eu quero construir um aluno que tenha autonomia, que tenha criticidade, que consiga resolver os problemas do mundo, que tenha iniciativa. As pessoas hoje na sociedade não têm iniciativa e não têm capacidade para resolver os problemas. Então essa forma, esse tabuleiro de biscoito, todo mundo igualzinho, não cabe na nossa sociedade. Porque a sociedade precisa de pessoas diferentes que se complementem. Um lava, o outro passa, o outro arruma, o outro cozinha. Por que tem que ser tudo para um só enquanto alguém fica deitado na rede? Cada um contribui com o que pode. Outra escrita de algum outro aluno. Ser professor é ser provocador. Isso mesmo. Isso está na teoria de Paulo Freire. O que a educação pede hoje é a solução de problemas, pois a tecnologia já se encarrega de informar. Tudo que é informação, tudo que é transmitido, a gente pode julgar que é informação. A gente pode colocar do lado da informação. A televisão transmite informação, a internet transmite informação, o rádio transmite informação, a revista transmite informação, o livro transmite informação. Então qual é o papel do professor? Não pode ser o de transmitir informação. Porque o mundo, a tecnologia e as outras coisas já informam demais. E o que é que a pessoa faz com essa quantidade de informação? É esse o problema da educação do século XXI. Informação nós temos demais, mas o que fazer com elas? O papel do professor passa a ser, então, o de organizar essa informação. Essa informação tem que servir para solucionar problemas. Então, o papel do professor é dar problemas aos alunos para que os alunos resolvam os problemas. E essa é a nova educação que o século XXI pede. A respeito de dar problemas para solucionar problemas, uma outra característica também importante da sala de aula é você partir da cultura do próprio aluno, partir do saber do aluno, da informação que o aluno traz, da dúvida do aluno, de qualquer coisa que ele traga para a sala de aula. E a respeito disso, o PCN nos informa que você tem que partir da cultura local e ampliar para a cultura regional, nacional e mundial. Então, esse é o papel do professor, estimular para que esse aluno conheça não só as manifestações cênicas que acontecem na sua localidade, na região onde ele mora, mas para ele entender também da sua cidade, também do seu estado, também da sua região, também do seu país e também do mundo todo. Ele vai ampliando aos poucos. E o professor vai organizando quem que é de onde, localizando tempos, localizando autores, localizando espaços, localizando propostas e assim por diante, de acordo com o tema que cada um estiver trabalhando. Outra questão que a gente precisa levar em consideração, que hoje em dia é complicado na escola, é a relação com a família. De quem é a responsabilidade? E aí eu tenho certeza que todo mundo aí por trás da câmera está pensando, isso é muito difícil, a família não quer mais nada, deixa a responsabilidade toda para a escola. É isso mesmo. As famílias não querem saber mais de nada e querem que a gente ensine as crianças pequenininhas a amarrar sapato, a vestir a própria blusa, abotoar a blusa, e até respeitar o professor a família não ensina mais. E tem sido cada vez mais difícil para a gente lidar com esse universo de desrespeito, de empurra de responsabilidade. Mas, por outro lado, não sendo papel do professor se ocupar da educação familiar, como é que a gente vai educar por outro lado? A gente se educa como um todo. Eu sei que não é papel meu
com uma turma de jardim da infância, ensinar o aluno a abrir lancheira, os cuidados com a higiene corporal. Mas, se eu detecto que ele mora numa casa, numa região, que os pais não têm essa informação, que os pais não têm essa educação, eu vou sim ter que ocupar alguns lugares da família algumas vezes. Não sempre, não todos, e tentando sempre envolver essa família, chamar essa família e dividir essa responsabilidade. Olha, família, olha, mãe, até aqui é com você. Eu posso fazer com seu filho daqui para cá. Não posso ser mãe, não posso entrar na sua casa, no seu dia a dia, no seu cotidiano e nos seus valores. Mas eu sou do lado de cá. Eu tenho que transitar entre os valores do coletivo que a gente convive aqui na escola, na construção do saber. A escola é espaço para a construção do saber e não simplesmente para educar nas relações sociais. Bom, um alerta que eu considero importante. Todo mundo fala em educar para a cidadania, em educar cidadãos, em formar cidadãos. E essa palavra me incomoda um pouco. Eu queria saber se você se acha cidadão. Você é cidadão? O que é ser cidadão? Para mim, cidadania significa direitos e deveres. Mas eu, Ângela, me parece que tenho deveres. Dever de trabalhar, dever de pagar imposto, dever de dar conta das coisas, mas os direitos, o meu salário não me dá oportunidade de comprar os livros que eu preciso para continuar o meu trabalho com a qualidade que eu gostaria. Que direito é esse? Que cidadania é essa? Então, cuidado quando a gente usar essa palavra de quero formar cidadãos. Eu não acredito que a nossa educação no nosso país, do jeito que está, forme cidadãos. Eu acredito numa luta pela formação da cidadania. Eu não estou querendo deixar de formar o cidadão. Eu acho que a gente tem que formar o cidadão, de direitos e de deveres. Mas isso é muito comum no plano de aula, formar cidadão, formar cidadão, formar cidadão. Ninguém forma cidadão nesse país enquanto o governo não valorizar a educação. É uma mentira falar que forma cidadão, não forma. Não forma, só forma cidadão de dever. Então, alto lá, a gente tem que saber o nosso lugar. Eu não estou dizendo que é errado formar cidadão. Eu estou querendo dizer que é uma luta que nós temos obrigação de encampar. Outra coisa que a gente tem que valorizar na escola, vocês devem ter acabado de fazer a disciplina de Psicologia de Educação 2, onde vocês devem ter lidado com conceitos de ensino e aprendizagem. É que esse conceito de ensino e aprendizagem hoje se desloca. Para vocês terem uma ideia, na concepção construtivista ou socio-interacionista, a gente nem usa a palavra separada. Ensino é uma coisa e aprendizado é outra coisa. Quando você concebe, ou seja, quando você acredita na concepção de educação como troca de saberes, não existe uma pessoa que ensina e outra pessoa que aprende. Porque senão vai ficar um todo-poderoso que sabe para um que não sabe nada. E esse todo-poderoso vai enfiar o conhecimento na cabeça do outro. Todo mundo sabe que isso não é verdade. Então o conhecimento, ele se constrói a partir de quê? A partir de uma troca. De uma troca, como que é essa troca? E aí entram também todos os outros vários outros educadores que falam assim, por exemplo, Paulo Freire diz, só aprende quem pergunta. E o Vygotsky diz, a gente aprende na interação com o meio. Todos eles se coadunam numa mesma ideia de que o conhecimento é formado pela construção nas relações entre as pessoas, entre pessoa e pessoa, entre pessoa e objeto, entre pessoa e meio, entre pessoa e espaço. São nessas relações que esse conhecimento se constrói. E esse conhecimento só vai se construir
se quem quer conhecer tiver a curiosidade para tal. Aí Paulo Freire vem e fala, só aprende quem pergunta. Então o professor tem que fazer o quê? Estimular a curiosidade e a pergunta dos alunos para que ele possa trocar ou cometer o ensino-aprendizagem. Olá de novo! Vamos falar um pouquinho de planejamento. Planejamento educacional, planejamento da escola, o planejamento voltado para a educação, existem em 4 níveis. O primeiro deles é o planejamento educacional, que é papel do governo. O governo estipula o que ele quer da educação para o seu país. Esse dever de casa o nosso governo está sem fazer há muito tempo. Bom, isso é problema deles e nosso, enquanto luta política para exigir que eles façam o trabalho deles. O segundo nível de planejamento, esse é nossa responsabilidade. Ele é o projeto pedagógico da escola. Tem muita gente que chama de projeto político pedagógico, mas eu vou contar um segredo. Não existe nada nessa vida que seja pedagógico que não seja político. Portanto, falar político pedagógico é redundância, não precisa. Pode falar projeto pedagógico. O projeto pedagógico, que é o segundo nível de planejamento, ele é um projeto da escola. Como eu quero a minha escola. Antigamente todas as escolas eram iguais. O MEC dava até a matriz curricular, que tinha que ser idêntica para o país inteiro. Hoje não. Cada escola pode construir a sua particularidade, a sua necessidade para o local que ela mora, para o local que ela está inserida. Dessa maneira, fica mais difícil por um lado, porque a nossa formação não garante tudo isso, mas por outro lado é a possibilidade que a gente tem de uma construção, de uma sociedade mais justa. Se todos os professores participassem dessa elaboração desse projeto pedagógico. Quem participa da elaboração desse projeto são todos os professores da escola, direção, coordenação, representante de funcionário, representante de aluno e representante de pais. É importante envolver a família na escola. O terceiro nível de planejamento é o projeto de ensino. Ele pertence a cada série ou cada ano escolar. Como é que eu vou pensar aquele ano, o que é mais importante naquele ano, quais as disciplinas vão ser trabalhadas ali e assim por diante. Porque tem escolas que escolhem espanhol numa determinada época, outros colocam outras línguas e mesmo as artes tem algo perigoso aí, porque a lei fala que tem que ter arte no ensino fundamental. E como a Estranzacapa nos revela, algumas escolas escolhem colocar, por exemplo, só no 7º ano as artes. Então aquele ano ali vai ter arte, você vai trabalhar ali naquele ano, fazendo um plano de ensino, contemplando artes naquele ano. E outro ano não vai ter, 8º ano, por exemplo, pode não ter artes. Nós temos que lutar contra isso, mas isso pode acontecer pela lei, infelizmente. E o quarto e último nível de planejamento é o plano de aula, que nós vamos detalhar a seguir. No material que a gente fez para vocês, eu e a Ana Paula, tem exemplo de 2 planos de aula. Tem um exemplo de plano de aula que eu dou bem detalhado e tem um site que indica um outro exemplo de plano de aula. Quem tiver curiosidade, por favor, entra lá, dá uma pesquisadinha, faça o seu papel de aluno enquanto a gente está fazendo o nosso de aluno-professor. Então vamos lá. Essa ideia desse plano de aula aqui, eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse detalhezinho. Não é que tem que ficar tudo certinho aqui para eu poder entrar numa sala de aula e dar uma aula bem dada. Não é bem assim. Mas, depois que você aprende a fazer esse plano todo, você aprende a facilmente resumir o plano e com o esquema você entra na sala dando esse plano. Mas se você não aprende a fazer esse plano inteiro,
você vai ficando cada vez mais raso e cada vez mais superficial. Cuidado. Então, para fazer um planejamento, tipo de planejamento de nova escola, que é válido e é bom, é mais interessante você passar por um desse que tem todos os passos. E se um dia você tiver que fazer um concurso, e a maioria já deve ter concursado, ser concursado, mas vamos respeitar os que não são, porque essa formação são para todos. Se você precisar de um concurso, de alguma coisa, ou de entregar o plano para coordenação, ou se o MEC vier fiscalizar, ou se a Secretaria de Educação vier fiscalizar, é esse plano inteiro que vai ser avaliado. Então, vamos aprender, não é verdade? O item 1 é o tema. É o assunto da aula e inclui também o conteúdo a ser desenvolvido. E aqui é uma diferença básica dos planejamentos tradicionais, antigamente, que eram planejamentos conteudistas, era tudo em relação ao conteúdo. Qual é o conteúdo, o objetivo do conteúdo, a metodologia do conteúdo, a avaliação do conteúdo, era tudo em relação ao conteúdo. Agora a gente desloca um pouquinho esse conteúdo e a parte mais importante do plano vão ser os objetivos e as expectativas de ensino, que são também chamadas competências e habilidades. Então, 1 é o tema, assunto, que inclui também o conteúdo a ser desenvolvido. 2 vem o objetivo geral, que deve ser sempre escrito em uma frase e pensar no que você quer geral para o plano. E o objetivo responde à pergunta para quê. Quando você acabar de formular o objetivo, pergunta, para que eu quero isso? Se a frase estiver respondendo para quê, ela está correta. Se ela não responder para quê, está faltando um pedaço. Vai procurar o para que você quer aquilo que você escolheu. Sobre começar com verbo, o objetivo, ele se torna mais fácil. Hoje em dia, não é obrigatório mais a frase começar com verbo. A frase do objetivo ser iniciada por um verbo. Antigamente se usava isso. Não é errado nem certo. Fica mais fácil iniciar o objetivo com verbo, com certeza. Se você tiver mais de um objetivo, coloque objetivos específicos. Mas lá no objetivo geral é um objetivo só, o maior daquele dia, do plano de aula. O item 3 diz respeito a competências e habilidades. Essas competências e habilidades a serem desenvolvidas, elas são de acordo com a área de conhecimento. No ensino médio, a área de linguagens, códigos e novas tecnologias. E elas são propostas pelo PCN. E no ensino fundamental são simplesmente competências e habilidades da área de artes. No nosso caso, artes, modalidade teatro. Agora, alguns autores e alguns lugares, por exemplo, na reorientação curricular do Estado de Goiás, esse nome, competência e habilidade, tem sido chamado de expectativa de aprendizagem. O quarto item é o estudo da realidade ou contextualização. Sabe aquela pergunta que o aluno faz? Professor, por que eu tenho que entender isso? É exatamente isso que você vai contextualizar. Você vai levantar a importância do tema que você escolheu, do conteúdo a ser trabalhado, que você escolheu lá no item 1. Você vai contextualizar aqui, dizer a importância de ser trabalhado esse tema com esses alunos. O porquê disso. Metodologia. Aqui está toda a aula que você vai dar. Item por item, tempo por tempo, com o valor do tempo para cada atividade, a discriminação de cada atividade, com o tempo que você vai gastar para cada atividade. Como serão desenvolvidas as mesas. No item 6 é a avaliação. Cuidado, porque na área de teatro essa avaliação pode se confundir. Acontece que dependendo do autor e da proposta que você escolher, por exemplo, se você escolhe trabalhar com a improvisação de Viola Spolin para montagem de cenas, o próprio jogo da Viola Spolin já insere uma avaliação.
o que tem que ser tomado cuidado é que essa avaliação do jogo, ela pertence à metodologia, ela não é a avaliação da aula. A avaliação da aula é outra coisa. É como que os alunos se comportaram, ou como se comportaram não, desculpa. Vão tirar essa palavra comportamento da nossa boca também, porque ela é perigosa. Então, cuidado com esse comportamento. Como que os alunos desenvolveram a proposta metodológica e como eu vou, professor, como eu vou registrar aquela avaliação. Essa que é a avaliação do plano, não é a avaliação da atividade em si. Quando for avaliação da atividade, pertence à metodologia. Bibliografia é o último. Quais os livros pesquisados, revistas, sites, enfim, qual discografia, qual é o material que vocês levaram para a sala de aula. Mesmo objetos podem ser colocados até aqui na bibliografia. Bom, vão surgir muitas dúvidas na hora da confecção e a gente, na hora da elaboração do plano, vão surgir muitas dúvidas e a gente vai solucionando de acordo com a necessidade.